Diga comigo, Jesus foi um combatente da hipocrisia. Para Jesus é mais importante ser do que parecer. Para Jesus é mais importante ser do que parecer. Queridos irmãos, eu disse na outra semana que o jejum acompanhado da oração é algo que deseja um homem piedoso. Eu ouvi uma célebre serva do Senhor dizer que jejum sem oração é apenas dieta. Jejum deve ser acompanhado da oração. Há algumas pessoas que creem que durante o exercício do jejum, o servo de Deus fica mais sensível ao que tange a espiritualidade. Não apenas uma emoção que causa erupção na pele, que chamamos de arrepio, mas traz uma sensibilidade que nos leva a uma esfera mais elevada da espiritualidade. Há pessoas que nunca experimentaram o que é estar se abstendo de alimento e sentir a presença do Deus eterno, tal qual fez Moisés quando estava no monte e Deus mostrava ali a sua glória. Foi tão grande aquela experiência que a Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto estava mudado, que as pessoas não podiam ver, olhar para o rosto de Moisés. Mas aquilo não foi um culto da igreja neopentecostal do século 21, onde pessoas ficam sambando, pulando, onde não há ministração da palavra, não. Moisés tirou um longo tempo a sós com Deus. E nós precisamos de tirar este tempo a sós com Deus, porque estamos em uma questão vital. Abra sua Bíblia, livro de Esté, capítulo 4, versículo de número 16, ainda falando sobre o jejum e também o benefício que o jejum pode trazer. Esté, capítulo 4, versículo 16, diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e nem por 3, nem de dia, e eu e as minhas moças jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Quando eu li este versículo hoje, eu me lembrei de um amigo nosso que frequentava a casa da minha sogra, e ele falando sobre jejum, era um jovem muito usado por Deus. Eu lembro que eu estava na casa da irmã Sara, e ele dizendo que quando ele ia jejuar, nem os animais da sua casa comia. Ele disse: nem come o gato, nem come o cachorro e nem as galinhas. E eu achei muito engraçado na época, e eu fiquei assim, eu disse: meu Deus. Aí ele disse assim: quando a rainha Esté jejuou, ela pediu que ninguém comesse, nem ela comeria também, porque estamos em uma época que alguém diz assim: jejua por mim, e a pessoa mesmo não jejuma. Estamos terceirizando a nossa espiritualidade. A rainha Esté, assombrada por um edito que sentenciava a mesma e todo o seu povo à morte, ela chama Mardoqueu e faz um pedido.
Porque há horas e momentos que chegam na nossa vida que pensamos não ter nenhuma saída, nem solução. Eu não sei se você já passou por este momento de chegar a um momento de a gente se sentir, como diz o povo, um beco sem saída. E o que nos aguarda, aparentemente, é apenas a morte, e uma morte trágica. Foi isso que Esther estava vendo, porque alguém que era contrário à sua etnia, à sua devoção ao Deus verdadeiro, fez um edito, e no edito ela também morreria. Mas quando a rainha Esther pede para Mardoqueu apregoar, para que todos os judeus jejuassem, ela estava ciente que podia ser que Deus não a atendesse. Sim ou não? Sim ou não? Porque nós não podemos fazer como aquela estrofe do hino, né? Ou Deus faz, ou Deus faz. Não é assim que a Bíblia nos dá espaço. A Bíblia nos dá espaço para entender que Deus faz se Ele... Diga comigo, Deus faz se Ele quiser. A minha obrigação é buscar a Deus e entender a sua vontade. É por isso que no final deste versículo 16, aí Esther diz assim: ainda que não é segundo a lei, ou seja, ela não podia se apresentar ao rei quando bem entendesse, ainda que fosse a rainha. Havia um tempo, um dia, quando o rei sentisse falta, ele mandava os seus eunucos avisar a rainha que ela se preparasse, se produzisse, né? Se enfeitasse para ir à recâmara do rei, mas aquilo não podia esperar. Há momentos que a gente não pode esperar. Tem coisas que tem que ser naquele momento, e Deus entende muito bem. Mas Esther, querendo entender o que faria, disse: olha, Mardoqueu, tu manda o povo jejuar, ninguém lá come durante 3 dias. Será que você tem um amigo como Esther? Será que nós temos um Mardoqueu que podemos chamar e dizer assim: olha, eu estou num beco sem saída? É claro que isso não se diz a todo mundo. Às vezes a gente diz às pessoas inadequadas e acaba vazando e acaba piorando a situação. Mas ela chamou Mardoqueu: olha, junta todo o povo e diz ao povo que ninguém come, ninguém bebe durante 3 dias e 3 noites. Eu penso que a casa não ficaria cheia. A casa fica cheia quando a gente diz assim: olha, vai ter um churras lá em casa. Vai ter Coca-Cola, vinho, suco de uva, vai ter uma picanha assada, uma toscana, um galeta. E se eu vou. Agora, se for para dizer assim: olha, nós vamos fazer um jejum, é 3 dias sem comer e nem beber. Aí, eita, eu tenho gastrite. Ai, o meu fígado está inchado. Olha, eu tenho um problema no pulmão. Olha, minha perna está doendo. Olha, minha cabeça dói. Olha, eu fico tonto. É assim ou não? É assim ou não? Logo se aparecem as limitações. Mas chega uma hora que o rei decreta: eu vou matar todo mundo. Aí Esther diz assim: ainda que perecendo, pereço. Tem outra versão que diz assim: ainda que morrendo, eu morro. Sabe o que ela está dizendo? De um jeito ou de outro eu vou morrer. Vamos morrer, sim ou não? Sim ou não? Tenha medo não, diga: nós vamos morrer. Eu vi o pastor dizendo um dia que um pregador foi ao Templo Central e ele trouxe uma estatística de quantas pessoas morrem por ano, quantas pessoas morrem por mês, quantas pessoas morrem por semana, por hora e por segundo, lá no Templo Central. Ele contou isso na reunião. Aí ele disse que o pregador empolgado trouxe uma introdução muito bonita, e ele disse assim: agora vira para o teu irmão e diga assim: o próximo pode ser você. Aí ele disse: ainda bem que não tinha ninguém do meu lado, porque se ele dissesse que o próximo podia ser eu, nunca mais eu escalava. O pastor disse de forma, né? Mas eu digo, mas sabe o que estava no coração de Esther? Eu também estou na lista. Eu não vou escapar. O rei também vai me matar, porque é a lei dele.
Eu já disse isso aqui outro dia, irmãos. Nós temos duas formas para morrer. Pastor, ou morre obedecendo, ou morre como desobediente. Tem hora que a gente não sabe o que dizer diante do caixão, que a pessoa, irmão, só dá trabalho. Morreu! Aí manda alguém lá para fazer a cerimônia. E a gente diz o quê? Aí Esther diz assim: eu não quero saber, eu vou morrer, mas eu não vou morrer como covarde. Eu não vou morrer como negligente. Já pensou? Eu vou morrer como alguém que jejuou, que orou, que se consagrou, que tirou um tempo com Deus. Glória ao nome de Jesus. Era ela, a fome batendo. Eu já disse aqui que no terceiro dia, os cientistas dizem, os médicos, que a sensação de fome já desaparece. Aí já diz assim: a gente vai jejuar 3 dias. No terceiro dia a gente não sente nem mais fome. Mas quando ela se apresentou ao rei, o que foi que o rei fez? Ninguém sabe? O que foi que o rei fez? Jovens, o que foi que o rei fez? Obreiros, o rei fez o quê? Permita, Esther estava no óleo. Glória. Ela não estava arrepiada, feita alguém, não, irmão, que faz um grupinho, e é uma panelinha, e é um negócio, e na hora do culto está fofocando, tá não sei o que, não. Esther estava no óleo. E por trás dela tinha um batalhão também no óleo. Oh, glória, ela não estava sozinha, não. Ela não carregou o fardo sozinha, não. Tinha alguém orando por ela. Como eu sei que tem alguém orando por mim, tem alguém orando por você. Às vezes você nem sabe, nem pediu, mas tem alguém que diz assim: Deus, vê lá, ajuda ele, ajuda ela, Senhor. O rei vai matar, mas tu podes impedir. Oh, glória. Esther estava no óleo, debaixo da unção. Se fosse hoje, eu acho que ela já entrava, era marchando, falando línguas estranhas. Mas quando ela se apresentou, que o rei viu, ele não teve outra saída. Estendeu o cetro. O que é que você quer, minha rainha? Eu te dou até metade do meu reino. Mas isso não é assim, irmão, com a cara, não. Isso não é com facilidade, não. Esther diz assim: olha, a minha vida não é mais valiosa do que a minha obediência. Sua obediência vale mais do que a sua vida. A minha obediência vale mais do que a minha vida. Samuel disse a Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Porque Mardoqueu disse a ele: olha, se você se calar, Deus vai prover um escape. Escute aqui. Diga comigo assim: se eu não quiser, tem alguém que quer. Diga: se eu não fizer, tem alguém para fazer. Deus não fica refém de crente. Deus não fica refém de crente. Tem gente que se abusa, aí sai do conjunto. Se abusa, sai da comissão. Se abusa, sai dos obreiros. Se abusa, aí vai lá para o final. Que é? Não tem problema não, querido. Deus chamou você. Eu tenho chamada. Tem chamada, graças a Deus. Mas Deus não chama rebelde, nem revoltado. Deus chama disponíveis.
obedientes. É para morrer, é? Eu estou aqui. Porque tem hora que Deus deixa a gente voltar frustrado. Deixa, decepcionado. Deixa. Um dia os discípulos voltaram decepcionados. Por quê, pastor? Eles foram orar, o pai chegou com o filho era mudo. Marcos diz que tinha hora que ele se jogava no fogo e outra hora se jogava na água. Escute isso com muita atenção, por favor. Eu vou dizer, para depois não distorcer e dizer assim: o irmão está gravando, vai ficar gravado. Marcos diz que ele espumava. Abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 9. Por favor, abra sua Bíblia aí, versículo 14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho que tem sim, e range e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o e não. Para aí. Permita os presbíteros, com todo o respeito e decoro que eu tenho. Eu não posso ir não, os presbíteros vai. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Se não sair, irmão, eu não vou dizer isso. Mas os presbíteros estão tudo em pecado. Se não tivesse, saía. Porque tem gente que vive de história de carochinha. Olhe, o pastor foi e não saiu, a dirigente foi e não saiu, agora eu fui, sai. Aí os ficou bom. Aonde, irmão? É só fábula. No reino encantado, ninguém nunca viu alguém que você curou com tanto poder e maestria. Os discípulos foram e o menino espumava. E Marcos diz: e não puderam. Versículo 19, o que é que diz? E ele respondendo-lhes disse: ó geração, até quando estarei? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele por terra revolvia-se, e o pai perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede? E ele disse-lhe: e muitas vezes o tem lançado para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma, tem compaixão e para aí. Marcos diz que o jovem se jogava nu e depois para quê? Para quê? Para o destruir. Ô irmão, por favor, era isso que eu quero a atenção da igreja. Se fosse hoje e seu filho estivesse fazendo isso, para onde você ia levar seu filho? Por favor. Você ia levar para onde? Não, me diga, por favor. Para onde? O irmão Raí está dizendo para o CAPS. Era isso aí. Escute aqui, por favor.
Eu já pedi 3 vezes. Eu sou totalmente adepto da medicina, sim ou não? Eu nunca mandei aqui ninguém jogar remédio fora, mandei? Não, irmão. Eu já sapei, eu já pulei, eu já me animei, já alegrei. Agora eu nunca disse assim, até hoje, olha, joga o remédio fora. Eu digo, não, irmão, faça o tratamento. Agora Deus pode, ou não pode? Ô irmão, mas se alguém tem um filho que cai, que espuma, que baba, sabe onde leva? Para o INSS. E pede oração para Deus aprovar o benefício. É o que está acontecendo hoje. Sim ou não? Está disposto a viver com um filho doente, com diagnóstico do médico até o fim da vida, mas quer saber que vai ter um salário lá entrando na conta. Me desculpe, mas essa é a realidade da igreja de hoje. Sim ou não? Sim ou não? Não orou ainda, não jejuou ainda, não pediu a Jesus ainda. Jesus, faz alguma coisa. O meu neto, o meu filho, o meu marido vai ser destruído. Pode dizer que eu sou chato, agora diga que eu estou errado. Jesus, aprova Jesus, aprova Jesus, aprova, porque olha Jesus. Aí depois que aprova, o dinheiro não dá nem para o remédio. É a realidade de hoje. O pai pegou e levou para os discípulos. Olha, faz alguma coisa aqui, meu filho vai morrer. Aí o discípulo botaram a mão, sai. Porque Deus não faz tudo que a gente quer. Faz? Deus faz tudo que a gente quer? Não faz. Voltaram triste. Senhor, a gente deu jeito não. Não quis sair não. O menino está lá espumando. O pai está desesperado. Aí já dizia assim, ô geração incrédula, vocês não fizeram tudo ainda não. Tem um jeito para ele sair. Diga amém. Diga assim, tem jeito. Diga para o seu irmão do lado assim, tem jeito. Diga para o outro lado assim, Jesus dá jeito. Você já disse assim, diga, Jesus dá jeito. Eu não estou dizendo que Jesus vai curar todo mundo. Não estou dizendo isso, não estou. Eu disse isso. Eu estou dizendo que você não tentou a possibilidade de Deus curar. A irmã Albertina se juntou com as irmãs para orar pela filha que era muda. Eu disse isso aqui terça-feira. A menina falou ou não falou? Falou ou não falou? Jesus fez ou não fez? Jesus fez ou não fez? Jesus disse, olha, essa caixa aí não sai, senão com jejum. Com jejum. Pergunta para o seu irmão agora, está jejuando? Pergunta aí para eu ver. Pergunta para o irmão aí, está jejuando? É sério, irmão, não é brincadeira não. Talvez você não vá pular não, mas tem gente já mastigando assim. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. É verdade. Que às vezes Deus quer fazer, mas eu não quero trilhar o caminho. Porque às vezes Deus diz assim, olha, fica sem comer, rapaz, fica sem beber, fica sem entrar na rede social, sem assistir Netflix, jejuma mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, gasta tempo comigo. Daniel, capítulo 10. Dá para dar glória? Eu estou errado? A Bíblia está errada? Irmão, era fogo e água e espuma. Senhor, faz alguma coisa, se o Senhor puder. Aí Jesus pergunta, se você puder crer. Você crê? Hã? Você está crendo nesta noite que Jesus pode? Você veio para cá por quê? Porque crê que Ele pode? Joga no fogo, joga na água, joga no fogo. Bota para espumar.
Não estou condenando nem dando diagnóstico, não é isso não. Só estou dizendo que crente tem um caminho diferente. Às vezes Deus prova a nossa fé para que a nossa fé cresça. Glória. Glória. Às vezes Ele deixa a prova chegar na nossa casa para que a nossa fé cresça. Às vezes Ele deixa a gente até se decepcionar, feito de se voltar tudo triste. Mas Jesus não dissesse que ia me dar poder sobre os espíritos, não dissesse que eu ia curar os enfermos, não dissesse que eu ia libertar os endemoniados. Jesus, eu não consegui fazer o que tu disseste. Volte lá, agora volte debaixo do jejum, volte debaixo da oração, e você vai ver se eu faço ou não, se eu resolvo ou não, se eu liberto ou não. Agora você pensa que você só tem autoridade, não é assim não. Vá debaixo do jejum, vá debaixo da oração. Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. Abra sua Bíblia, por favor. Leia comigo. Naqueles dias eu estive por 3 manjar, não, nem carne entraram na minha, nem me ungi com até que se cumpriram. Escute aqui. 3 semanas são quantos dias? São quantos dias? Daniel disse assim: nada, nada, é nada mesmo, nada desejável eu comi. Eu estava ouvindo uma pessoa dizendo assim que Daniel só comeu o que ele não gostava. Tem gente que gosta de cuscuz de manhã, de tarde e de noite. Aí na semana que Daniel buscava a Deus, eu não vou comer cuscuz, eu não vou tomar suco, não vou comer nada que eu tenho vontade. 3 semanas inteiras. Eita, se eu não tomar café dá dor de cabeça. Daniel disse: mas eu não posso tomar café, eu vou ficar com dor de cabeça, mas não tomo café. Eita, se eu não tomar uma coquinha, meus nervos se abalam. Daniel disse: meus nervos vai ficar abalado, mas eu não vou tomar coca. Mas pastor, não dá para aliviar não. Não. Durante o período de 3 semanas de autoquebrantamento e buscando entender o futuro, Daniel não comeu nenhum manjar desejável, isto é, iguarias, nem carne, nem vinho. Isso é considerado um jejum parcial. Há uma ala que não aceita isso como jejum, porque entende que jejum é só jejum total, mas está aqui na Bíblia. Daniel nem comeu carne, nem nada que a sua alma desejava, nem perfume Daniel passava. Que me permita, eu tomo um banho à noite, e antes de deitar eu a minha esposa é assim: tá dando perfume para quê? Eu disse: para dormir. Para quando não acordar no dia, está com aquela chama de catinga de cru. Não vou sair para lugar nenhum. Mas Daniel naquele disse: eu não vou passar perfume, eu não vou comer nada que eu quero, só vou comer o que eu não quero. Porque hoje, né, às vezes a gente é até pobre, mas é todo cheio de riquifife, né? Não come a gordura, não come isso, não come aquilo. Na minha época a gente comia o que tinha. E minha mãe ainda dizia assim: dê glória a Deus. Ela não era crente, não era glória, não era graças a Deus, me lembrei agora. Dê graças a Deus. E se reclamasse, ela tirava, dizia assim: pois fique com fome. Hoje em dia a gente: eu não como osso, eu não como isso. O jejum parcial pode ser uma ajuda eficaz para a concentração espiritual e para a oração.
E pode ser aconselhável para aqueles que precisam se manter ativos, os que trabalham, os que têm enfermidades. Eu já disse isso aqui de forma mais rápida, mas há pessoas que têm limitações, que têm doenças que não podem ficar muito tempo sem comer, como a diabetes ou o uso de medicações fortes, né? Tem hora que a gente vai no médico, mas diz assim: olha, só tome essa medicação depois de comer, porque agride o estômago, pode causar algum malefício, pode dar uma tontura, uma fraqueza. Então esse jejum combina para isso. Não pode comer tudo, não pode comer de tudo, nem comer tudo. Tem gente que só se levanta da mesa quando está só os pratos, porque o prato é de plástico ou de vidro. Se fosse feito bolo de bacia, comia até o papel. E a gente acha engraçado, irmãos, mas isso não é bonito. Já fizeram até uma música, né? Que crente come muito. Ô pastor, mas a gente não tem diversão. A alegria do crente é comer. Mas a Bíblia diz que quando se sentarem com o rei, bota um garfo. Na sua casa você coma na bacia. Quando não tiver visita. Quando tiver visita, irmão, diminua a bacia, que fica feio. Que vai dizer: seu crente não tem autodomínio, não tem controle. Fica feio. Sai para um restaurante, aí bota um prato tamanho do mundo, parece que a guerra da fome chegou. Isso é feio. Eu fico imaginando esse crente nunca jejuma. Se tirar a comida dele, ele morre. Diga amém. Então devemos tomar cuidado. E esse jejum parcial pode ser bom, ou para aquelas pessoas que têm uma certa fraqueza, né? Tem gente que é fraco. É fraco, eu estou dizendo, não é fraco da fé nem nada, fraco no corpo, na estrutura. Eu disse uma vez, eu fui lá com o irmão Roberto, estava na época de apanhar os inhame. Eu vi um rapazinho, tinha uns 14 anos parece, com um saco assim nas costas, tombando o inhame lá debaixo de um pé da ladeira para cima. E eu disse para ele assim: eu não aguentava meio-dia, eu não aguentava 2 horas, irmão. Um saco. Ele disse: olha pastor, às vezes é 50, 60 quilos. E ele... Tem gente que é corajoso no prato. Chama para trabalhar para ver que é um negócio. Uma pessoa dessa não pode ir com fome. Pode ser que dê uma piora lá e caia na ladeira Então a gente tem que ser prudente, ver a hora, o momento. Quem está me entendendo, diga amém. Parece que Deus nunca ordenou que seu povo jejuasse regularmente, a menos que o dia da aflição da alma, que está lá em Levítico 16 e 29, possa se incluir como jejum. No Antigo Testamento enfatiza antes o deleite positivo de Deus e de suas bênçãos com alegria no coração. Não é um mandamento. Não encontramos, pelo menos aqui, base bíblica para ser um mandamento. Olha, Deus deixou um mandamento que tem que jejuar. Não, mas todos os jejuns na Bíblia, eles reforçaram, ativaram a espiritualidade de quem o fez. Ô pastor, eu nunca jejuei, eu vou para o inferno. Não vamos nem entrar nesse mérito, não estou dizendo isso. Estou? Não. Mas Esté jejuou para não morrer. Ela morreu? Na passagem bíblica em apreço, ela morreu? Não. A graça de Deus foi revelada. O rei estendeu o cetro. Paulo jejuou. Alguns dizem que foi por privação, porque não tinha o que comer, mas ele jejuou. Jeremias jejuou. Os grandes homens de Deus fizeram uso do jejum. Jesus, quando confrontava a hipocrisia dos fariseus, ele não disse que era proibido jejuar. Ele disse que era para fazer o jejum em secreto, não como os fariseus que buscavam a aprovação humana. Você não deve fazer nada para que o povo aplauda. Que eu disse, é muito fácil alguém aplaudir a gente, irmão. Eita, você é o melhor. É porque você está servindo para alguma coisa para ele. No dia que você deixar de servir, você vai ser o pior. Porque o ser humano é assim. É como se a gente fosse um objeto descartável. Jesus disse assim: olha, mas vocês quando jejuarem, orem em secreto. Pode até ficar triste, mas fiquem oculto, no teu quarto. Ninguém tem culpa do que a gente passa.
Tem? Tem? Não, irmão. Ninguém tem culpa do que você passa. Cara feia, enraivado, chateado. Ainda que a minha cara não é a mais bonita da igreja. Mas Deus nos dá motivo para sorrir, para nos alegrar. Salmo 4:7. O que é que diz aí? 4:7. Eu sei de qual, pelo menos esse eu sei, mas o que é que diz? Puseste alegria aonde? Mais do que no tempo. Veja o que Davi estava dizendo. Quando se fazia a colheita, tinha uma festa, a festa das colheitas. O povo se alegrava, mas Davi disse: olha, a alegria que Deus nos proporciona é algo que ultrapassa a alegria de se colher. Você já sentiu essa alegria na sua vida? Você já sentiu essa alegria na sua vida? Não é alegria por nada que a gente tem aqui não, na terra não. Outro dia eu fui com um irmão, ele está aqui, um auxiliar. A gente foi lá em casa, eu disse a ele que eu chorei lá dentro da casa, lá de baixo. Eu chorei lá dentro. Jesus, eu nunca pensei que eu ia ter uma casa assim. Eu nunca pensei que o Senhor ia me abençoar tanto. E botei para chorar. E ele disse: ô pastor, eu já passei por isso também. Eu já chorei quando eu tive uma casa. E a gente chora, irmãos. Mas eu já chorei sozinho, cheio de alegria, aqui sentado num banco, ajeitando uma coisa e eu chorando aqui dentro. Ainda ontem eu estava ali na contabilidade, vendo lá a questão do balancete da igreja, e eu comecei a dar glória a Jesus, e senti a presença de Deus, e dizendo: Deus, obrigado por tua grande misericórdia, eu sou um milagre nas tuas mãos, e eu senti o Espírito Santo bem pertinho de mim. É esta a alegria que Deus põe no nosso coração. Davi diz: pusestes alegria no meu coração. Mais do que no tempo em que se multiplicava o trigo e o vinho. Provérbios 15:13. O que é que diz aí? 15:13. Sim. O espírito, o coração alegre aformoseia o quê? Aformoseia o quê? Ô pastor, por que fulano só veio com a cara feia? É porque o coração está triste. Quando a gente está alegre, não tem como esconder. Os olhos brilham, as maçãs do rosto ficam rosadas. Tem hora que alguém quer ver a gente bem cabisbaixo, bem lá para baixo mesmo. Eu vou ver. Aí Deus bota alegria no coração, a gente empina a cabeça assim. Glória! Que ele disse do próprio Cristo que ele ia continuar de cabeça erguida. Tem hora que alguém quer ver a gente cabisbaixo, aí Deus põe a alegria no coração, ninguém sabe nem pelo que é. Aí o coração da gente está alegre, aí o rosto fica rosado, as pupilas dilatadas, e a gente feliz com Deus e em Deus. Diga glória a Deus por isso. Deus pode nesta noite colocar alegria no teu coração, tirar a amargura, a tristeza, e o seu rosto sair formoso. Provérbios 17:22. O coração alegre, sim, dá para ler aí? Cadê, irmão? Toda a igreja bem alto, por favor. O coração, sim, sim. Escute aqui, a ciência tem dito repetidas vezes
que uma das principais causas do câncer é tristeza, é amargura, são traumas. Isto é o que a ciência diz. E a Bíblia tem resposta para isso. O coração alegre serve de quê? Serve de quê? De bom? Ô pastor, quem é que quer? Ninguém quer, irmão. Aí vai lá no médico e pensa assim, é câncer. Quem é que sai feliz, alegre? Mas Jesus disse, no mundo tereis aflição. Às vezes tem gente que nem crente é, irmão, nem conhece a graça de Deus, nem conhece Jesus. Aí vai na internet e dá um banho nos crentes. Aí irradia alegria, felicidade, fé. Aí o crente, a gente, olha, irmão, Jesus pode, pastor, pode, mas eu estou aqui. Olha, mas Jesus vai curar, ele vai curar, mas não vai curar eu não. Ô irmão, te alegra nesse coração. O coração serve de remédio. Não baixa a cabeça para os problemas, não. Levanta a cabeça e diga como esses adágios aí. Diga, o problema é eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus grande que pode, que faz. Um coração alegre serve de bom remédio. Ele diz, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Escolha nesta noite. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13. Eclesiastes 3 e 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu. Isso é um dom. Isso é um dom. Eclesiastes capítulo 9. Estou falando sobre a alegria e o gosto que Deus dá agora. Eclesiastes 9, 7 ao 9. Vai, pois, come com e bebe com bom coração, pois já Deus se agrada. Diga para o seu irmão assim, Deus está se agradando. Diga para o outro lado assim, Deus está se agradando. Leia o 8 agora, por favor. Em todo tempo e nunca falte o óleo. Goza a vida com a mulher que todos os dias da tua, os quais Deus te deu debaixo do todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua nesta vida e do teu que tu fizestes debaixo, que tu fizeste debaixo. Viva. Deus não quer que você viva triste. Eu vou repetir, Deus não quer que tu vivas triste. Eu vou repetir mais uma vez, Deus não quer você triste. Deus te quer alegre, feliz, contente, animado. Os problemas se apresentam, mas vence no jejum, vence na oração. E se falta alguma coisa, diga a Deus nesta noite. Eu não estou te instigando a ser falso, não, mas diga a Deus, Deus, põe essa alegria no meu coração. Dá-me, Senhor, desta alegria que o teu servo está falando. Come, bebe. Aqui não é como aquele homem rico, não, soberbo, não. Aqui foi o sábio Salomão escrevendo. Como o teu pão com alegria. Tem coisa pior do que comer triste, irmão? Tem coisa pior do que comer triste? Quem já comeu aqui estando triste? Levante a mão só para eu ver. Às vezes a mesa está posta. Pode ter um chester recheado com a melhor comida que nós gostamos. As lágrimas caem dentro da comida.
falta o apetite. É assim ou não? Comer triste é muito ruim. É por isso que nesta noite o Espírito de Deus, através da palavra, está dizendo assim: come com alegria. Come com alegria. Pega o teu pão, ergue o pão, se alegra. É Deus quem tem dado os dias. Um coração alegre serve de bom remédio. Não olhe a vida só pelo lado negativo, não. Deixa eu só te dizer uma coisa que veio ao meu coração. Tu sabias que alguém queria estar no teu lugar? Esse lugar que tu vive, alguém queria estar lá. Mas Deus, fulana era para ser eu, mas Beltrano era para ser eu. E às vezes a gente reclama do lugar que Deus colocou a gente. Põe um sorriso no teu rosto. Seja grata a Deus e grato a Deus pelo que Ele tem feito. E diga: Deus, eu não vou expectar muito longe não, Deus. Eu vou viver hoje e vou viver feliz, vou viver contente. Tu tens me dado o pão, Senhor. Unge a tua cabeça com óleo. Não deixa faltar o óleo não. Sabe para que o pastor passava o óleo na cabeça das ovelhas? Porque a ovelha briga. A maior força da ovelha é na cabeça. Tem ovelha que dá amarrada até na pedra. Aí o pastor passava o óleo na cabeça. Tem hora que a gente está de cabeça quente, quer jogar tudo para o alto. Aí o pastor lá do céu pega o óleo. Oh glória, aí não é um óleo quente não. Isso é uma conjectura minha, irmão. Não é o óleo quente não, não é fogo não. Aí aquele óleo em temperatura ambiente, aí ele derrama lá do céu e diz assim: esfria a cabeça. Você está de cabeça quente, você está esquentada, esfria a cabeça. Não pode faltar o óleo que esfria o pensamento, não. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes. Diga amém. Vamos em pé, queridos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Dá para levantar a mão para o céu? Em espírito e em verdade, te adoramos. Me ajude, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Dá para adorar Ele como do céu? Vamos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos prazer.
Meu prazer é te louvar. Meu prazer. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Oh, glória a Deus. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Jesus. Te alegra. Dá para pegar na mão desse irmão que está aí? Pega na mão desse irmão aí. Eu já vou parar. São 9h07. Aleluia. Escute aqui. Eu queria que você dissesse para esse irmão, só se você quiser, não é obrigado, mas diga para o seu irmão assim: tem jeito. Diga para ele aí, ele não ouviu não. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, irmã. Tem jeito. Eu quero dizer para a igreja do Senhor em São Joaquim do Monte, debaixo da graça do Espírito Santo, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Você vai jejuar, vai orar, e Jesus vai dar jeito. Jesus vai dar jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito para você, tem jeito para mim, tem jeito para minha casa, tem jeito para sua casa, tem jeito para tua família. Oh, glória, Jesus vai chegar nessa causa. Jesus vai chegar nessa causa. Eu sei que você já tentou resolver, e você já disse: Jesus, não resolvi não, não deu jeito. Aí Jesus: deixa comigo, rapaz, eu resolvo. Jesus resolve ou não resolve? Jesus resolve ou não resolve? Jesus não nos cria mimado, não. Sabe o que é mimado? É quando a gente foi criado sem nunca ouvir um não. Tem hora que Jesus deixa a gente voltar frustrado. Senhor, o menino continua mudo. Mas rapaz, vocês não creem. Eu vou lá. Eu vou lá. Jesus quer colocar alegria. Alegria. Alegria, 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 alegria. Alegria. Jesus está colocando alegria aqui nesta noite. Ele está colocando alegria no coração. No coração. Recebe a alegria do céu nesta noite. Tu viesses aqui pela misericórdia, pela graça de Deus, mas Deus está dizendo assim: eu estou colocando alegria no teu coração. Oh glória! Oh glória! Eu conheço uma irmã que ela tem um problema muito sério na coluna, e depois de cirurgia, tratamento, os médicos colocaram uma bomba subcutânea por baixo da pele de morfina, e aquela bomba de hora em hora vai injetando morfina na corrente sanguínea daquela mulher para aliviar as dores. Mas nesta noite o Espírito Santo está colocando no teu coração alegria. Alegria, alegria. Quando a alegria faltar, o teu coração vai se lembrar desta palavra. O coração alegre serve de bom remédio. Quem diz amém?